A história que nós vamos contar para vocês hoje é essa história: A Bruxa do Batom Borrado, do autor chamado aqui de Anderson Novelo, tá bom? Esse autor é o mesmo autor daquele livro que a gente leu, que era o Pintinho Ruivo de Raiva, que aí vocês fizeram a receita, lembra? Depois fizeram lá como se fosse a sua... Qual que era o nome, gente? É como se fosse lá um cartão postal, lembra disso? Então vocês fizeram isso e aí a gente leu aquele livro. Então hoje a história vai ser essa: A Bruxa do Batom Borrado, tá bom? Presta atenção na leitura, porque a leitura desse livro é fenomenal. Na esquina da Rua das Vassouras com a Rua das Peraltices morava uma bruxa que não fazia mal a ninguém. Quando eu digo ninguém, eu digo absolutamente ninguém. Sim, ela gostava de ler as suas revistas de moda, tomar o seu chazinho e olhar-se no espelho. Bem, todos os dias, depois do seu tradicional chá das 5h25, ela ia, sabe para o quê? Para o seu ritual de passar batom. Sim, esse ritual, o ritual de passar batom, era o que ela costumava fazer todos os dias. Bem, acontece que, felizmente ou infelizmente, vai depender de como você vai achar, nesse mesmo horário, as crianças que moravam na Rua das Peraltices passavam por ali. Voltando da escola, elas gostavam de observar a bruxa olhando-se no espelho. E todos os dias da semana, elas inventavam, sabe o quê? Um truque. Sim, um truque para atrapalhar o ritual de passar batom. Às segundas-feiras, elas sondavam a bruxa pela janela e no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças apertavam a campainha. Pé! E a bruxa, quando estava passando o batom, errava e se borrava inteira. A bruxa, ela ficava eletrificada de susto. Ela borrava o rosto inteiro de batom. Antes mesmo dela se recuperar, sim, antes dela se recuperar, as crianças, já tinham saído correndo com medo de que a bruxa fizesse algum feitiço e deixasse todas com caras de lagartixas. Às terças-feiras, elas fitavam a bruxa pela janela e no momento exato de passar batom, do ritual de passar batom, as crianças faziam, sabe o quê? Sopravam um apito. E a bruxa, sim, a bruxa, ela estremecida de susto, ela borrava o rosto inteiro de batom. Borrava o rosto inteiro de batom. Sim. Mas antes que ela pudesse se recompor, aquelas crianças, elas já tinham saído correndo. Sim, elas já tinham saído correndo com medo de que a bruxa fizesse algum feitiço e as transformassem todas em grilos gigantes. Às quartas-feiras, sim, elas espreitavam a bruxa pela janela e no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças batiam tampas de panela, blim, 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 blim. E a bruxa, desmoronada de susto, ela borrava inteiro o rosto de batom. E antes mesmo que ela pudesse se restaurar,
Sabe, as crianças já tinham, saído correndo, com medo de que a bruxa fizesse algum feitiço e a transformasse todas em frangos depenados. Às quintas-feiras, elas espiavam a bruxa pela janela e, no momento exato do ritual de passar batom, as crianças apertavam uma buzina de brinquedo. E a bruxa, sim, a bruxa, atropelada de susto, sabe o que ela fazia? Ela, atropelada de susto, ela acabava passando batom. E aí, se espalhando o batom inteiro pela cara. E antes mesmo de ela se reabilitar, sim, as crianças já tinham, saído correndo, com medo de que a bruxa fizesse algum feitiço. Sim, e as transformassem todas em calhambeques enferrujados. Às sextas-feiras, elas espionavam a bruxa pela janela e no momento exato, no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças sopravam também uma vuvuzela. E quando sopravam a vuvuzela, a bruxa, desgovernada de susto, ela acabava borrando o rosto inteiro. O rosto inteiro. Eu quero ver depois passar e tudo isso, mas tudo bem. Antes mesmo que ela conseguisse se reconstituir, as crianças, elas já tinham saído correndo com medo de que a bruxa fizesse algum feitiço e transformasse todas em elefantes desengovernados. Até mesmo, gente, até mesmo aos sábados, sim, dias em que não havia nem aula, elas bisbilhotavam a bruxa. Sim, pela janela. E no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças batiam tambor. Gente, acredita, elas tinham um tambor. As pragas tinham o tambor. Elas tinham. E batia tum, 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 tum. E aí a bruxa, esculhambada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. Antes mesmo de ela desculhambar, as crianças já tinham saído corrido, com medo que a bruxa fizesse algum feitiço e as transformasse em todas, sabe no quê? Em soldadinhos de chumbo. Você acredita? Agora é sério, você acredita que até aos domingos, também dia em que não tinha aula, elas xeretavam a bruxa pela janela? E detalhe, no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças tocavam um berrante. Gente, acredita, elas tinham um berrante e fazia e a bruxa, avacalhada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. Antes mesmo de ela se desvacalhar, as crianças novamente já tinham saído correndo, com medo de que a bruxa fizesse, sabe o quê? Um feitiço e as transformasse em vaquinhas de presépio. Até que um dia, as crianças elas tiveram coragem e não saíram correndo. Elas queriam saber o que acontecia com a bruxa depois do susto. Sim, e numa segunda-feira qualquer, depois que fizeram e apertaram a campainha, sim, elas ficaram lá olhando e enxergaram a bruxa rebocando a cara de batom. As crianças permaneceram ali, pertinho da janela, observando o que acontecia. Sim, e viram uma bruxa paradinha, olhando para o espelho. E começou a chorar, chorando eletrificadamente, chorando estremecidamente, chorando desgovernadamente, chorando atropeladamente,
avacalhadamente, chorando avacalhadamente. E as crianças ficaram com pena e fizeram as contas de quantas vezes elas tinham feito a bruxa chorar. E durante uma semana elas nem apareceram por ali. Desviaram o caminho e voltaram para casa pela Rua do Arrependimento. Até que numa terça-feira qualquer, numa dessas que parecia que tudo, nada de novo iria acontecer, a bruxa estava em casa, terminando de tomar o seu chá, sim, do chá das 5h25, quase pronta para o seu ritual de passar batom. Olhando-se no espelho, segurou firme o batom e quando estava se aproximando da boca, ouviu uma batidinha leve. Quando ela abriu a porta, ela virou-se e viu que eram as crianças enfileiradas na janela, todas com a cara cheinha de batom. Elas estavam ridículas. A bruxa levantou-se lentamente e caminhou lentamente em direção à janela. As crianças, elas suavam frio de medo e mal respiravam, com medo de que a bruxa lançasse sobre eles e transformasse todas elas em lesmas pegajosas. E a bruxa foi se aproximando. E a bruxa foi se aproximando mais e mais. E a cada passo que dava, achava aquelas caras cada vez mais engraçadas e mais ridículas. E soltou um sorrisinho frouxo, que se transformou num sorriso, que se transformou num sorrisão, que se transformou numa risada gostosa, que se transformou numa gargalhada, cada vez mais escancarada, cada vez mais descontrolada, cada vez mais esgarçada. E as crianças não aguentaram, até que começaram a rir juntas também e a gargalharam juntas também. Agora, todas as sextas-feiras, na saída da aula, as crianças pegam o atalho pela Rua da Camaradagem e chegam, sim, rapidinho à esquina da Rua das Vassouras com a Rua das Peraltices. Batem de leve na porta, dessas batidinhas delicadas que não assustam ninguém, e entram para tomar um chá. E fazem companhia para a bruxa. Sim, todos, é claro, com a cara bagunçada de batom, que é mais divertido. Agora, sexta-feira é o dia do ritual, o ritual da festa de batom. É o ritual coletivo. Sexta-feira é o dia de festa, a festa do batom borrado.